Este é o trabalho denominado como historiarte. É a produção artística sobre os vários temas abordados durante o semestre de disciplina História 2, tornando o foco do tema da expansão marítima europeia, Vasco da Gama e o avanço comercial, estabelecendo uma conexão indireta às outras descobertas que se deram ao longo do tempo. O nosso objetivo, a realização, é compreender o passado, a origem dos fatos que proporcionaram um pontapé inicial da exploração de novos domínios, que mais tarde tornou como consequência a descoberta do Brasil, onde nos motiva a pensar as nossas reais origens e contextualizar com o que vem ocorrendo e o legado deixado, mudando completamente o saber náutico e do empreendedorismo político-comercial. Com demonstração de interesse pelos integrantes da equipe, foi possível realizar uma produção artística com um ótimo nível, atendendo a expectativa. Houve algumas dificuldades para a realização do mesmo, porém, com dedicação, tudo ocorreu dentro dos conformes. A Europa, na época, era considerado o centro do mundo por conta de diversos fatores. Em determinado tempo, houve uma necessidade de adquirir riquezas. Havia um déficit em relação ao comércio com o Oriente. O Ocidente adquiria as mais variadas especiarias. Estas mercadorias eram recolhidas no Oriente pelos árabes e levadas às cidades italianas, que serviam como intermediária para a venda na Europa. Os monarcas decidiram quebrar este monopólio e descobrir novos meios de contato com o Oriente. Portugal foi o primeiro país europeu a se aventurar pelos mares. Em julho de 1497, Dom Manuel I, o Venturoso, conseguiu concretizar tal projeto, com a viagem de Vasco da Gama com sua frota com 4 embarcações, partindo de Portugal até Calicut, na Índia. Tudo isso foi possível com o apoio do Estado e da capital portuguesa. Como os reis teriam maior parte dos lucros, foi financiada a expansão marítima. Majestade, Diga-me o que te traz meu palácio. a realeza e o povoado têm percebido que é necessário a corte possuir mais terras e mais riquezas, pois se isso não acontecer, teremos muitos problemas, como por exemplo a alta taxação de mercadorias, epidemias, guerra e fome. É evidente todo esse caos que está acontecendo. Ainda mais que as mercadorias vindas dos árabes estão sendo transportadas para o comércio em cidades italianas, como intermediário para a venda na Europa. Precisamos romper o monopólio e achar outras formas de contato com o Oriente. Diga-me, burguês, qual é essa ideia para resolver os problemas que tanto agravam nosso povo? A expansão marítima é a melhor opção, mas precisamos do financiamento de Vossa Majestade para bancar a grande embarcação que está prestes a ir para lá. Está de acordo. Ave Império. As coisas, ao passar do tempo, se concretizavam cada vez mais, com o apoio de Dom Manuel I, o Venturoso. Ilustríssimo navegador Vasco da Gama. O grandioso rei de Portugal lhe ordena que envie uma frota de navios com destino às Índias para estabelecer comércio com o Samorim de Calicut. Farei o que Vossa Senhoria ordena. Bom, a Majestade exige pressa e sucesso nas negociações. Farei o possível para fechar os tratados e agradecer no nome da Corte de Portugal por todos os povos conhecidos. Ótimo, mas antes de partir, lembre-se que devo lhe entregar este mapa, que certa vez o mercador de Lisboa me entregou dizendo ser o caminho das Índias. Mas lembre-se, use apenas como um pequeno auxílio para a viagem, pois esse mapa traça o caminho por terra e não pelo mar. Ave Império. Ave Império. Muitos fatores estavam envolvidos, como principalmente o interesse mercantilista, e tudo deveria ser realizado com cuidado, por causa do temor que rondava até mesmo os navegadores mais experientes. Aruz? Pois não, capitão. Acabo de receber uma missão de extrema importância do rei de Portugal em parceria com a burguesia portuguesa. Você já deve ter ouvido falar nas rotas comerciais que após a queda de Constantinopla foi bloqueada pelos otomanos, certo? Claro que já ouvi, meu senhor. Eu ordenou que dominemos essa rota para que podemos chegar até as Índias firmando um tratado de comércio de especiarias com o Samorim. Mas, meu senhor, já ouvi inúmeras lendas e histórias a respeito deste percurso. Até que 2 homens foram em busca dessas terras, mas não completaram a viagem, devido ao árduo e misterioso caminho até a rota de Calicut. Mas, meu caro amigo, sem sacrifício não há vitória. Prepare a esquadra para que amanhã podemos partir para a maior jornada marítima. Ave Império. Tem razão, capitão. Pela corte portuguesa, Ave Império! Partindo de Portugal, em julho de 1497, com a frota naval dirigiu-se à rota marítima do Cabo, logo abasteceram em Cabo Verde e direcionando ao sudoeste, deixando os ventos guiassem sua frota rumo ao mar. Muitos dias se passaram, estimado que foram mais de 90 dias sem ver terra. Com as esperanças esgotadas e o medo criado através dos mitos contados e conhecidos, foi decidido retomar a direção da costa africana.
Marujo? Pois não, capitão. Ouvi rumores que você sabe sobre as lendas que o mar reserva. Que a verdade seja dita, capitão. O medo que assola a nossa tripulação não era o caso. Há relatos de monstros marinhos neste mar que nos rodeia, mas nunca ninguém voltou para contar o que aconteceu. Nós sabemos que é verdade, pelos destroços encontrados dos navios. Que relato mirabolante, Marujo. Não é só isso, nobre capitão. Há algo que está puxando os navios e até frotas inteiras para baixo no mar, sem deixar nenhum tipo de rastro. E, falando em morte, agora me lembrei da linha do Equador. Estou com medo de atravessá-la. Pode ser fatal para todos nós. Isso tudo só vai nos trazer prejuízo. E abandonar nossa expedição agora, por causa desses mitos, dessas lendas, apenas nos levará aos fracassos. Senhor, diga, ainda temos esperança de acharmos terras cheias de riqueza para levarmos a nossa terra, salvando a coroa portuguesa. Em novembro, toda a frota que levava Vasco da Gama cruzou o Cabo de Boa Esperança. Após alguns meses, aportou em Moçambique, em sua chegada à cidade de Melinde. Após uma longa negociação com o rei local, um novo guia pôde guiá-los até a Índia. Em maio de 1498, Vasco da Gama e seus homens aportaram em Calicut, a porta de entrada ao rico comércio oriental. Saudações, Sua Majestade. Represento um grandioso rei, cujas riquezas são inimagináveis nessa região. Há anos Portugal vem tentando estabelecer rotas comerciais com o Oriente. Trouxe alguns presentes oferecidos pelo nosso rei Dom Manuel. Achei que tivesses trazido presentes dignos de um Samorim e não simplórias iguarias ocidentais. Grande Samorim, essas são apenas algumas demonstrações. Em futuras missões, virá mais riquezas. Acredito que tens compreensão que, estabelecendo comércio com lusitanos, perderei relações mouras. Certamente teriam de me pagar impostos, mas vocês não têm nada de honrado a me oferecer. Vemos com o intuito de abrir novas rotas comerciais e diminuir o custo de especiarias orientais no Ocidente, sem intenção de pagar tributos. Pois bem, ditar-lhe-ei uma carta a Dom Manuel e ceder-lhe-ei certa quantidade de canela e pimenta, mas terão que deixar o resto de seus condimentos. Sinto-lhe em dizer-lhe que isso não poderá... Senhor Vasco da Gama, esta é sua única escolha. Retire-se de meu palácio antes que eu me arrependa e o senhor seja levado à força. Insatisfeito, Vasco aceita o acordo do Samorim. Porém, escaparam de Calicut rapidamente, sem deixar muitos bens preciosos. E antes que a situação se agravasse e a tão sonhada viagem às Índias não tornasse um total fracasso. Conseguimos um acordo com o Samorim, porém não foi como esperado. Se nossa viagem correr tudo certo, voltaremos outras vezes a este lugar e receberemos recompensas dignas de um desbravador. Capitão, acho que conseguiremos regressar à nossa pátria. Caso algo ruim aconteça, um navegador corajoso terá que assumir nosso lugar. Portugal necessita de rota comercial com a Índia. Oh Deus, permite-nos sobreviver a essa intempérie, a tempestades de bárbaros e ao escorbuto. Manter-se calmo agora é a única opção para este momento. O sacrifício que temos, sem dúvida, valerá a pena. Não pensaremos em derrota ou em qualquer coisa ruim. Logo estaremos em Lisboa, apesar de que ainda faltam muitos meses. Retornaremos a Lisboa como verdadeiros heróis da nação portuguesa. Seremos recebidos e recompensados com festas. Eu serei condecorado pelo rei Manuel o Venturoso. Em breve, teremos comércio de todas as nações. Transformaremos os países em nossas colônias. Nos tornaremos mais ricos que a Espanha, Inglaterra e França. Tudo como previsto pelo próprio Vasco da Gama ocorreu. Foi então recompensado por Dom Manuel. Foi condecorado como grande navegador, que até os dias de hoje é lembrado marcando a história de Portugal. Vasco da Gama ainda regressou 2 vezes para a Índia, com novos objetivos como submeter a região utilizando o poder militar. Os portugueses fundaram entrepostos comerciais fortificados em Cochin, Canador, Goa e Diu. Mais tarde tornara-se o Estado português da Índia. A importância do trabalho é alcançar nossos objetivos que não somente nota, mas sim aprendizado, que é fundamental para compreendermos a situação do Brasil e do mundo. O grupo, durante a produção artística, obteve êxito e dedicação, como resultado atendendo os requisitos necessários para o historiarte. Deve-se apontar que houve algumas dificuldades na produção da arte, porém concluída. Tendo em vista os aspectos observados do trabalho realizado, podemos concluir alguns fatos, deve-se ressaltar algum deles. A jornada vivenciada por Vasco da Gama e sua frota foi uma das mais notáveis grandes navegações, consolidando a presença marítima e o domínio das rotas comerciais pelos pioneiros da expansão, abrindo fronteiras com o Oriente e reativando o comércio europeu, aperfeiçoando os meios tecnológicos e científicos, instituições financeiras, gerando lucro que até então sofria um déficit
A colonização dos novos domínios territoriais fez o homem interrelacionar-se com os outros povos que ali habitavam, que por certa vez eram inexplorados para eles, viabilizando a interação continental, deixando claras diferenças socioculturais entre os povos e a ligação entre os mesmos. Estes fatos deixaram clara a colonização desses territórios, o Brasil tomando como exemplo a chegada dos portugueses, a imposição de crenças e costumes de seu modo de dominação, por modo da colonização, a extração sem limites dos recursos naturais em alta, como o pau-brasil. E observando esses fatos, podemos levar o pensamento de que por conta da colonização, o Brasil é atualmente um país subdesenvolvido.